Não há como cuidar de alguém sem ter cuidado da gente em primeiro lugar. Então, há 12 anos eu cuido também do meu marido. Eu cuido da minha mãe, tenho 2 crianças especiais. Eu cuido dela emocionalmente. Cuido também da minha mãe idosa. Eu cuido dos outros há muitos anos na minha vida. Cuido de crianças que sou mãe adotiva dentro da aldeia, de 18 crianças que eu criei. Mais ou menos 20 a 21 pessoas, 5 crianças que estão aos cuidados meu. Cuido do meu filho, já cuidei de tanta gente. A gente ficou cuidando dele. Ela demanda cuidados especiais. Cuido dos meus pais. Cuido dele sim. Eu cuido com amor. Agora já cuido dos netos. Cuido do meu pai. Eu cuido sozinha. De 3 adolescentes. Eu cuido. Eu cuido. Cuido dela. Cuido e às vezes não sou cuidada. Essa função do cuidar, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Auxiliei a cuidar dos meus irmãos menores, cuidei dos meus filhos e hoje eu vivo um relacionamento com uma pessoa idosa com um diagnóstico de Alzheimer. Eu sou uma mãe atípica, eu tenho uma filha de 11 anos, portadora da síndrome de Down. E depois que a Emanuele nasceu, a minha vida mudou. A minha vida como esposa, a minha vida como mãe, minha vida como profissional também mudou. Sou do povo Tiriacaxiana, do Parque do Tumucumaque. Eu sou técnica de enfermagem, eu também sou professora. Eu escolhi essa profissão porque a avó teve uma doença. Coloquei na minha cabeça, eu vou me formar como técnica de enfermagem para cuidar dos meus parentes. Sou servidora da Justiça Federal há mais de 30 anos. Eu também sou cuidadora. Meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 77 anos, tem diagnóstico de Alzheimer há 20 anos. Atualmente estou como presidente da Assista, que é uma associação voltada às pessoas com autismo. Eu tenho um filho de 17 anos, que é autista. Sou liderança do povo Guarani, da terra indígena de Araguá. Sou liderança tradicional. Fui escolhido pela minha família para me dedicar aos cuidados familiares da minha aldeia. Faço parte do Centro de Arte e Meio Ambiente, em um território que é extremamente emblemático, que é a Península de Tapajipe, a maior favela de palafitas da América Latina. E eu venho desse lugar, dessas histórias onde o cuidado sempre foi essencial para que a gente sobrevivesse. Sou mãe atípica do Arthur e do Valentim, gêmeos com pé. Atualmente eu trabalho em uma empresa de logística. Atualmente a minha rotina é totalmente dedicada a eles, às 24 horas. Sou a única cuidadora e mantedora deles. Eu sou afegã. No Afeganistão eu tinha uma vida tranquila. Minha mãe estava cuidando de nós, eu e meus irmãos. Mas quando o Talibã apareceu, a gente fugiu para Irã e eu comecei de ter cuidado da minha família. Sou o analista judiciário do TRT da 8ª Região. E falando sobre cuidado, vem à minha memória esse trabalho que eu faço na minha igreja, com os idosos sobretudo. Quando a pessoa precisa ir, por exemplo, a uma UBS, a uma UPA, a primeira pessoa que vem na memória é o irmão Ranieri, né? Aí lá a pessoa me liga. Sou casado, tenho 8 anos de casado e tenho 3 filhos. E falar de cuidado para mim tem um impacto grande porque eu sou servidor público, né? Então trabalho de manhã e à tarde e à noite tenho a minha família para cuidar, né? Quando eu penso em cuidado, eu penso em 3 esferas, né? Eu penso em autocuidado, eu penso em cuidar das pessoas e eu penso na forma como eu sou cuidada. É muito doido ser uma pessoa com deficiência porque tem muita gente que acredita que eu não sou capaz. E eu preciso de pessoas que cuidem de mim. Mas eu também estou cuidando de algumas pessoas. Eu dou suporte à minha família, eu acolho a minha família e eu posso fazer isso. Mas eu preciso de condições dignas, condições humanas para isso. Eu sou uma pessoa que cuida. Eu tanto cuido no meu trabalho, como eu cuido de 3 adolescentes. Muitas vezes a gente age como se o trabalho produtivo, esse trabalho fora de casa, esse trabalho remunerado, fosse o trabalho mais importante. E o trabalho de cuidado, o trabalho de reprodução da vida, ele fosse menos importante. Quando me parece que ao pensar sobre a vida, o cuidado é o centro da vida. Quando a gente fala de trabalho, muita gente pensa apenas naquilo que
que dá salário, mas existe um outro tipo de trabalho que quase nunca é reconhecido. Cuidar dos nossos filhos, cuidar dos idosos, cuidar da rotina da casa. E quem faz isso, na maioria das vezes, são as mulheres. E essa invisibilidade não é só injusta, ela limita oportunidades, ela interrompe carreiras, ela sobrecarrega os nossos corpos, as nossas mentes. A minha rotina é assim, levanto cedo, umas 4h30 eu levanto, chego às 6, vou fazer meu serviço tranquilo, normal, voltando para casa, começo minha rotina de novo, cuido da minha família, tomo um banho, vou fazer o jantar, tentar organizar o almoço já do outro dia para os meus filhos, todos os dois já são maiores, mas não deixa de precisar de ajuda da mãe, né? Minha história de cuidado, ela começa quando eu tive meu filho, acabou que eu me separei da minha companheira, a gente acabou optando que ele ficasse comigo. A mãe dele sempre foi presente, ele passava os fins de semana na casa dela, mas as decisões aquelas do dia a dia acabou sempre caindo para mim, assim. Eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos de idade. A minha avó me criou e eu cuidei da minha avó. Estou aqui cuidando dos meus filhos e estou aqui pronta para cuidar de mais alguém que precisar. Criei meus filhos sem ajuda de ninguém, só de Deus. Agora já cuido dos netos. Hoje sou liderança de movimento social com atitudes de cuidado. Com o cuidado, eu passei a refletir que nós temos que trabalhar em rede, na coletividade. E com esse coletivo, que a maioria é formado por mulheres que vieram da mesma origem que a minha, fugida muitas vezes do aluguel caríssimo, das necessidades, da falta efetiva de políticas públicas, do feminicídio. Então, o principal teor de um cuidado é a escuta. Sou psicóloga clínica. Quando eu penso em cuidar, é como se essa palavra abrisse imediatamente vários portais. E eu sou levada a passar por um que me leva à figura da minha mãe. E entre muitas lições que eu aprendi com essa mulher, uma delas foi que tão importante quanto cuidar, eu não abrir mão de ser cuidada. Aprendi desde pequeno a ver como que o meu povo tratava um ao outro, né? E dessa forma eu fui crescendo, aprendendo esse cuidado coletivo, esse olhar muito cuidadoso um com o outro. Minha mãe é uma grande liderança tradicional guarani. Por ser filho mais velho, aprendi também a cozinhar para minhas irmãs, para o meu irmão, trabalhar na roça e aprender a parte dos rituais com os mais velhos, para ter essa forma de cuidado com a aldeia, cuidar da floresta. Tudo isso são cuidados que nós, Guarani e Andeva, ensinamos um para o outro. Eu trabalho no TRT 8 como terceirizado. Cuidar de alguém ou cuidar de um lugar é um ciclo, né? Sempre eu tive alguém que cuidava de mim. E quando eu trabalho num lugar cuidando, isso é gratificante. Quando eu cuido de mim, é melhor ainda. Cuido da minha saúde mental para que eu possa cuidar de alguém, sabe? Eu sou do povo Fucaxó, que fica localizado no município de Pacatuba. E o nosso povo sempre foi provedor do cuidado do eu, do cuidado do seu e do cuidado do nosso coletivo. Nós, enquanto povo indígena, fazemos isso em forma da coletividade. Não nesse mundo tão acelerado, né? Que a gente pega e acorda e já vai pegando o celular e já vai pensando em 1000 coisas. Mas a gente não. Enquanto povo indígena, nós cuidamos do nosso corpo, da nossa alma e de nossa espiritualidade. O cuidado, para mim, é você dar a proteção adequada a quem está próximo de você. Pode ser algum familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém da relação de trabalho. Com relação à família, eu tenho algumas pessoas, alguns familiares que precisam do meu cuidado, até porque nós precisamos sair hoje desse individualismo. Cuidado para mim começa na minha vida desde quando eu saio da minha casa. O meu bom dia ao motorista, ao profissional que todo dia me conduz até o meu trabalho. Eu chego no meu trabalho, dou seguimento, atendendo as pessoas, tratando as pessoas bem. Eu trabalho com mediação, né, em realização de mediações, e eu vejo o quanto que, por vezes, as pessoas deixam esse tema de lado e o quanto que isso impacta, né? O cuidado, às vezes, com a comunicação, com se colocar no lugar do outro, um pouco dessa perspectiva empática de
compreender que às vezes as nossas demandas são diferentes. Eu não consigo distanciar o cuidado de uma atitude diária e principalmente nas pequenas coisas. Então, o cuidado de olhar nos olhos, o cuidado de dar visibilidade às pessoas e também de ter esse cuidado próprio, de reconhecer os meus limites, as minhas potencialidades, ter esse amor e esse gesto de um cuidado também comigo. Represento a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, aqui no DF. O trabalho do cuidado, ele está presente nas nossas vidas, principalmente das mulheres. A gente precisa fazer a casa funcionar para que a gente possa também trabalhar fora de casa. O pai deles faleceu, eu acabei ficando sozinha, né? Os cuidados. Não é fácil, tem dias que são mais complicados, dá um trabalho para ir para a escola, dá um trabalho para ir para terapia. Tudo isso me deixa exausta, mas eu preciso ser mais forte e seguir. Eu acho que é o que mais aflige o nosso dia a dia, essa falta de futuro, né? Nós sabemos que não seremos eternos e depois da nossa partida, quem é que vai ficar com os nossos filhos? Se tivesse realmente uma política voltada para a saúde física, mental e social, um planejamento de como é que ficariam e essa pessoa com deficiência na ausência dessa mãe, eu acredito que isso seria um marco muito importante. Acho que as políticas do governo deveriam ser mais efetivas, que uma mãe que trabalha e estuda, ela precisa saber que essa criança está estudando, né, está se desenvolvendo. A educação é a base, né, da sociedade. Então eu acredito que talvez se meus filhos tivessem mais oportunidades de realizarem cursos, né, em inglês, atividades extracurriculares, talvez eu até pudesse ter mais tempo. Na rede pública, a carência é muito grande, a demanda é muito grande, né? Então é necessário que a gente venha buscar outras alternativas, como a terapia particular. Infelizmente, a sociedade ela precisa melhorar muito na questão do apoio, na questão do acolhimento. Eu aprendi português mais cedo do que outras pessoas da minha família. Eu tinha responsabilidades sobre minha família sozinha. A vida ficou um pouquinho mais pesada. A minha experiência como cuidador começou mais diretamente no ano de 2022, no início. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles estavam realmente precisando de um acompanhamento mais próximo. Se eu não tivesse tido a possibilidade de uma flexibilização, né, do horário do meu trabalho, essa função teria sido, eu diria, até impossível. A Kel, ela teve parada cardiorrespiratória com 17 anos. E deixou ela em estado vegetativo permanente, em cuidados paliativos, né? Nossa rotina se mudou totalmente, né? Larguei trabalho, larguei minha vida todas e fico 24 horas com ela, né? 4 anos após a parada dela, meu ex-marido, a gente se separou, ele foi embora também, me deixou com a responsabilidade toda com ela, né? Tenho problema de coluna, de ficar trocando ela sozinha, problemas emocionais, né? Eu não tenho mais o meu tempo que era para mim. E quando uma mulher, ela deixa de investir em si mesma, ela está fazendo um sacrifício que ninguém contabiliza. Cuidar não é dever feminino, é responsabilidade de todos. É muito difícil para mim, porque eu tenho que fazer alguma coisa sobre minha vida própria. Eu tenho que pensar, eu tenho que tentar para minha futuro e também tenho que cuidar da minha família. Minha mãe fazia o que ela podia, né? Então, depois de trabalhar o dia todo, a forma como ela manifestava o afeto pra gente não era através de toque, através de palavras, mas através dos atos de serviço. E isso se estendeu até uma parte da minha adolescência, porque ela sempre dizia que a minha principal obrigação assim na vida, o principal legado que ela ia deixar para mim era a educação. E que eu tinha que focar nos estudos, tinha que estudar apesar das nossas dificuldades. Eu sendo filha de uma doméstica, né? Às vezes comparando assim, né, a vida da minha mãe com a minha, vejo que a minha vida ainda foi um pouco mais fácil, mas ainda sinto que é muito difícil, né? Muito puxado para a mulher. A economia do cuidado, ela cobra muito, né, da mulher. Eu acho que o meu descanso, em alguns momentos, tenha sido
um momento ali de faxina que você consegue tirar o peso, né, das costas. Esse tipo de trabalho, ele precisa começar a ser visto pela sociedade e também pelo Estado. É muito ruim que o trabalho doméstico não tenha nenhuma forma de compensação, nenhuma forma, inclusive, de remuneração, como já é discutido em alguns países, como já é discutido por algumas teóricas de gênero. Isso faz com que nós, mulheres, nos sintamos mais sobrecarregadas e que a gente precise trabalhar numa carga dupla, às vezes até tripla, enquanto os homens conseguem se dedicar com mais qualidade ao trabalho, com mais qualidade ao seu próprio cuidado de saúde, ao seu lazer, aos seus projetos individuais, enquanto a gente precisa sustentar a sociedade. Ainda que ela não tenha um trabalho remunerado, ela tem o trabalho de cuidado, o trabalho com a limpeza da casa, com a faxina, com a higiene, com o cuidado dos filhos, e muitas vezes esse trabalho é invisibilizado totalmente. Recentemente eu tive um problema sério de saúde que demonstrou que primeiramente a gente tem que se autocuidar. Como uma mulher, eu também tenho uma jornada, eu trabalho, tenho uma vida doméstica, mas depois que eu passei por isso, eu aprendi que temos que dar mais atenção pra gente. O fato é que a gente acaba se descuidando também um pouco, porque é impossível você conseguir tempo para tantas coisas. Quem cuida do cuidador? Eu ainda não consigo descobrir. Eu me dedico tanto ao cuidar do próximo, que quando chega a minha vez, como já aconteceu, eu precisar de cuidados e eu não achei. Aqui em Sergipe, sou presidente da Amo Ser Trans, que é a Associação em Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis. Pensar nesse processo da gente enquanto instituição que cuida de tantas pautas que atravessam a nossa população trans e travestis, a gente entra em um processo adoecedor também. E aí, nesse processo, a gente acaba entendendo que temos que entrar em cuidado também, né, para com a gente. Dar atenção ao cuidado da outra pessoa, mas também se cuidar, a gente consegue também sair desses lugares adoecedores que a sociedade nos empurra o tempo inteiro. A gente fala assim, eu morreria pela minha família. A gente escuta muito essa frase. E eu sempre pontuo, e o que você está disposto a fazer para viver por ela? Esse conceito de viver está embutido o conceito do cuidado, o autocuidado. A cobrança é muito grande. A gente sabe e percebe que não está fazendo tudo o que poderia fazer, mas o que é possível ser feito. Eu sou servidor no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e atuo de forma voluntária também como professor de yoga. Formamos um grupo de yoga no tribunal voltado para colaboradores terceirizados. E esse grupo ele se estabilizou, no final das contas, como um grupo de mulheres que atuam na área de limpeza. Só o fato delas retornarem, perguntarem, por exemplo, se na semana seguinte vai ter um feriado justamente no dia da aula, será que a gente pode adiantar a aula? Quer dizer, mostrando o interesse delas. Ao mesmo tempo que eu tenho algo para dar para elas, elas também me devolvem com esse interesse. Trabalho em gestão de pessoas do TRT. A gente acredita que a nossa missão é muito importante porque a Justiça do Trabalho existe para cuidar do trabalhador. Aquela crise que às vezes mistura com problemas particulares, questões de sofrimento mental. Se aquela pessoa sai um pouquinho mais calma, mais tranquila, pelo menos com um pouco de esperança, a gente já fez alguma coisa. Eu cuidei do meu pai durante 4 anos. Ele ficou acamado depois de ter tido um AVC. Precisei colocá-lo numa instituição de longa permanência, porque era muitas coisas que precisava para mantê-lo bem, mantê-lo confortável. Mesmo a gente tendo um suporte de uma instituição que foi fundamental para mim na época, é o envolvimento constante. A partir do que eu aprendi com ele depois de me aposentar, eu me tornei arteterapeuta, continuo trabalhando no cuidado com pessoas, trabalho com idosos ainda em instituições de longa permanência, trabalho com autistas, com pessoas com questões de deficiência intelectual, questões cognitivas, motoras. Ter cuidado do meu pai lá atrás acabou também me levando a buscar esse tipo de trabalho, esse tipo de cuidado com aqueles que precisam e muitas vezes são pouco vistos. O que vai mais de exemplo quando é para falar de cuidado é principalmente de meus pais. Meu pai foi detectado que ele tinha demência
por um neurologista e minha mãe tinha Alzheimer. Eu aprendi demais para a minha vida como é que eu devo tratar as pessoas idosas e o cuidado que a gente deve ter. Que a gente sempre pode, com o nosso jeito de ser, com a nossa profissão, aonde quer que nós estejamos, ter um gesto de cuidado e sermos exemplos também de cuidado a partir de como a gente se coloca frente às pessoas e a gente no dia a dia. Quando eu escolhi a psicologia, eu resolvi não olhar somente para a fragilidade do outro, mas para a humanidade, para a potência, para todo o caminho, todo o horizonte que o indivíduo pode construir diante de si, se sustentado da forma correta. O ato de cuidar, ele acaba sendo muito importante na nossa vida, porque nós vivemos em comunidade. Eu gosto muito de uma frase que fala: eu sou porque você é. E é isso que eu acredito em relação ao cuidado, sobre a importância, o impacto profundo que nós podemos ter uns na vida do outro se nós nos dermos as mãos, se nós nos dermos apoio, e que a gente possa seguir o nosso caminho construindo espaços de cuidado, de acolhimento. O cuidado é essencial. Cuidado com a primeira infância, cuidado com as crianças, cuidado com os adolescentes, cuidados com nossos jovens, cuidados com nossos idosos, cuidado com as mulheres acima de tudo.